Quantas vezes você já ouviu falar que ser bipolar é mudar de opinião o tempo todo? Hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto. Se você ainda não está inscrito no canal, faz isso agora para não perder nenhum vídeo inédito. As pessoas que têm um transtorno bipolar, geralmente elas possuem um conjunto de características mistas. Isso é, quando ela está na fase depressiva, ela tende a se comportar e a pensar de uma maneira; quando ela está numa fase de ativação, ela tende a pensar e a se comportar de uma outra maneira. Mas o que é personalidade, o que é transtorno, o que é meu e o que é do transtorno bipolar? Esse é um dos pontos cruciais do tratamento para o transtorno bipolar. O paciente compreender o que é dele, o que é do transtorno bipolar. Atualmente existem diversas teorias para estudar a personalidade. Porém, a que tem mais evidência, a mais atual e que é mais utilizada hoje, né, dentro da psiquiatria, da psicologia, se chama teoria Big Five. Eu já falei aqui no canal sobre ela. Essa teoria consiste em traduzir a personalidade humana em 5 complexos, que a gente chama aí de traços, né? A gente pode colocar aí o traço do neuroticismo, o traço da extroversão, o traço da amabilidade, o traço da conscienciosidade e o traço da abertura para a experiência. Se a gente entender a nossa personalidade como a essência do ser humano, como a forma, um padrão na nossa maneira de agir, normalmente como a gente age naquele tipo de situação, normalmente como a gente pensa naquele tipo de situação, em contato com determinado tipo de pessoa, a gente vai entender que a personalidade é um conceito muito profundo que diz respeito sobre nós mesmos. E conhecer a nossa personalidade é fundamental para qualquer pessoa, não somente quem tem transtorno bipolar. Porém, quando a pessoa tem um transtorno que vai afetar a cognição, ou seja, vai afetar a maneira de pensar, a maneira de sentir, vai afetar também o meu comportamento, consequentemente, a nossa personalidade fica um pouco obscura. Fica complicado eu entender quem sou eu e quem é e o que é transtorno. Dentro do tratamento para o transtorno bipolar, a gente sempre vai estudar a personalidade. Primeiro, é fundamental que o paciente consiga um mínimo de estabilidade, para que ele consiga perceber, ter conhecimento a respeito dos sintomas, do padrão de manifestação dos sintomas nele próprio, para que ele consiga perceber que aquilo ali está sendo uma diferenciação do padrão dele, que normalmente quando ele está estável, quando ele não está sob aspecto quando ele não está ali sob influência da depressão, nem da mania ou hipomania, ele é daquela determinada forma, ele gosta daquele determinado tipo de ambiente, aquele determinado tipo de estímulo, né? Isso é a nossa personalidade. Se a gente for pensar, pegando aí o transtorno bipolar, quando a gente fala de ativação, alguns traços como, por exemplo, a extroversão, a amabilidade e a abertura para a experiência, eles estão em algum nível afetados, tendo em vista que a pessoa está mais ativa, tem mais energia e costuma ter mais interesse por socialização, né, por fazer coisas diferentes, né, junta aí a própria impulsividade, e isso acaba afetando também a percepção a respeito desses traços. Por isso que é importante a gente conseguir um mínimo de estabilidade, conseguir um mínimo de compreensão a respeito do que é personalidade, a respeito do que é o transtorno, para que a gente consiga diferenciar o que sou eu, o que é sintoma. É possível ainda que na depressão, traços como o neuroticismo e a conscienciosidade também sejam potencializados, trazendo aí uma percepção irrealista do que da realidade de uma maneira geral, né? Mas a partir do momento que a gente consegue estabilizar, que a gente tem um conhecimento a partir do monitoramento dos sintomas, o que sobra? O que sobra quando não temos mais sintomas sou eu.